de janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente, no sentido das conquistas espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco, para fazer o estudo das perguntas 883 a 885, que encerra a questão de direito de propriedade, temos a Alessandra, minha cria. Olá, ouvintes, que possamos sentir a presença de Deus em cada um de nós. E temos Darcy Neves Moreira, minha afilhada. Meus amados amigos, muita paz em nossos corações. Você já percebeu que aqui é uma grande família, né? É. Meio bagunçada, meio doida, mas a gente se diverte. É, a família espiritual, não é? Não, e já vem de longa data aí. Vem batendo cabeça por aí, né? Mas graças a Deus que a gente está junto. Isso. Vamos abrir com a Alessandra, com a primeira pergunta. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é puro egoísmo, né? Então aqui, os nossos amigos espirituais, eles nos orientam sobre o abuso que fazemos, né, no dia a dia, e que podemos chamar de egoísmo. Então é natural querer possuir, sim, mas a questão é o abuso, né, que tem relação com o nosso egoísmo. Então, qual é o objetivo de possuir? Eu acho que essa é a questão principal que está em jogo. Eu acho que não podemos esquecer nunca que estamos de passagem aqui na Terra. Somos seres espirituais, temporariamente, na Terra. Quando perdemos esse conceito de vista, tudo começa a dar errado. Aparentemente, estamos prejudicando os outros com o nosso egoísmo. Mas, na verdade, o maior prejudicado é aquele que retém, porque ele vai ser cobrado em algum momento. O que você acha, Darcy? Eu concordo. Eu estava me lembrando de das passagens do Evangelho que fala o seguinte: a frequentação do mundo muitas das vezes acelera esse nosso desejo de satisfação. Então, quando a Alessandra falou a respeito do conceito da doutrina espírita, é para que nós concordemos mesmo, porque a base é a nossa condição de espíritos imortais. Nem todo mundo acredita, né? Então, essa questão da morte, né? As pessoas considerarem que é o fim e que é uma tragédia, faz com que elas, então, no seu dia a dia, elas procurem, assim, viver essa satisfação pessoal. Eu tenho que ser feliz, eu quero ter todas as coisas em torno de mim, e aqui como o Livro dos Espíritos vem dizendo pra gente, né?
É lícito esse desejo de possuir, mas quando eu quero apenas estar voltado para mim, para as minhas coisas, aumentar tudo aquilo que eu tenho para que eu possa usufruir, quer dizer, a questão da satisfação pessoal, é isto que os amigos querem nos dizer e que a Alessandra trouxe para nós. Me faz lembrar uma fala de um padre fazendo uma homilia numa missa, dizendo assim: nós temos que nos lembrar sempre de uma coisa: mortalha não tem bolso e caixão não tem gaveta. Isso mesmo. Então, Isso mesmo. a gente para e reflete a respeito disso. Veja bem, nós somos usufrutuários daquilo que nos vem de material. Nem o nosso corpo nos pertence. É isso mesmo. Vamos ter que devolver para a terra. Então, eu acho que é mais negócio a gente procurar conviver, solidarizar-se, compartilhar, do que propriamente querer apenas possuir. É isso mesmo. É mesmo. Já na pergunta 883A, para Darcy, Kardec pergunta aos espíritos: entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, visto que aquele que tem que viver não se torna pesado para ninguém? A resposta que os espíritos dão, então, é a seguinte: há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus aprova isso? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e de caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então, ele fala aqui, né, os homens insaciáveis, quer dizer, eles têm uma sede tão grande, querem cada vez mais, né? Então, ele diz aqui, né, acumulam bens sem utilidade para ninguém. Então, quando nós estamos aqui refletindo sobre isto, né, a gente vê por que você precisa ter tantas coisas materiais. O que move, né, Dindo? O que move o indivíduo para ele ser insaciável? E aí, por exemplo, você com a homeopatia deve ajudar muito, né? Para dizer assim, afinal de contas, o que faltou na vida daquele indivíduo para que ele, então, queira queira cada vez mais todas as coisas em torno de si e nem se importe com o próximo. Aí que está. O que a gente para e reflete e observa é que aquele que tem uma ânsia enorme de possuir apenas por possuir, ele é um indivíduo que ele é escravo da propriedade. Na verdade, não é ele que possui, ele é possuído. Ah, mas por que ele é assim? Vamos encontrar diversos motivos para isso. Uma necessidade de afeto, tá? Sendo que a necessidade de afeto está assim: eu quero afeto, mas ele é incapaz de dar afeto, tá? É interessante, quem tem assistido um filme que é um clássico da filmografia norte-americana de 1941, chamado Cidadão Kane. O personagem central se chama Charles Foster Kane.
É um sujeito que herda uma mina de ouro literalmente inesgotável. Ele se torna um colecionador compulsivo. Para quê? Literalmente para nada. E é interessante exatamente isto. Um dos personagens do filme que o conheceu na juventude diz assim: Charlie é um indivíduo que, na verdade, ele não queria viver a vida de acordo com a vida é. Ele queria que a vida fosse de acordo com a vontade dele. E realmente, é por aí. Na verdade, esse indivíduo, ele é um egoísta? É. Mas esse egoísmo, para ele, é uma enfermidade extremamente grave. Porque o destrói, o consome. Eu acho bem interessante, né, esse debate que vocês estão travando, porque as raízes dos problemas estão dentro da gente, não estão fora. Então, os nossos comportamentos, né, sejam de abuso, de egoísmo, comportamentos externos, né, na verdade, eles simplesmente refletem o que está lá dentro da gente. E aí, em Lucas, capítulo 12, entre os versículos 13 e 15, procuram Jesus, segundo esse relato, pedindo para ele decidir uma herança. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Exatamente. E aí Jesus fala que não ia fazer aquilo e deixa um comentário final para a pessoa que o procurou. Acautelai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância das coisas que possui. Nós não somos o que possuímos materialmente. O erro, né, nosso é buscar fora o que está dentro. Estamos buscando compensações para vazios internos. Então, o que precisamos realmente é fazer essa reflexão, nos voltar para esse olhar para dentro. Cada dedo que nós apontamos, né, para o nosso semelhante, na verdade, é olhar para dentro, porque tem um pouco daquilo na gente. Só que, como diria meu amigo Renatinho, se eu aponto um dedo para você, eu tenho 3 voltados para mim. Isso mesmo. Exatamente. Quando eu aponto o dedo para você, eu tenho 3 voltados para mim. Ou seja, quem é que se está acusando nesse caso? Nós estamos tendo que refletir muito bem a respeito não simplesmente dos bens materiais, mas talvez a melhor reflexão que se possa fazer seja assim: para que servem os bens materiais? É uma reflexão mais profunda, né? Exato. Exato. Existe uma imagem de um filme chamado O Império do Sol, tá? Que é um filme que se passa durante a Segunda Guerra Mundial na China. E um menino que é capturado em Xangai pelos japoneses, um ocidental, e ele descobre um cercado com uma porção de bens materiais, automóveis, objetos de ouro, móveis luxuosíssimos no meio do deserto. Só que ele não descobre o principal que ele precisa no meio do deserto: água. Então, a gente para e reflete, tá? Sem água, quanto tempo o sujeito sobrevive? Alguns dias. Sem ar, ele sobrevive alguns minutos. Sem o fluido vital, simplesmente é impossível a vida física. É o caso a gente parar e refletir.
Mas como é que eu preservo meu fluido vital? É uma boa pergunta. Será que você quer realmente preservar o seu fluido vital? Ou você quer viver na plenitude daquilo que te é oferecido? Eurípides Barçanufo teve uma vida curta, mas plena. Ninguém pode dizer que ele não teve uma vida plena. Teve uma vida muito profunda e plena. Muitos outros luminares da humanidade tiveram uma vida curta em termos de tamanho e número de anos. Jesus viveu 33 anos na Terra. É o caso de perguntar, e daí? Ele mudou a história da humanidade a partir da presença dele aqui. Então, que é um exemplo mais típico do que isso? Né? Então, vamos ver aqui a ler. Pergunta 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. E depois há um comentário de Kardec, ele faz uma menção à questão 808, mas tem um comentário dele que eu vou ler. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando, por isso mesmo, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Eu acho interessante, eu gostaria de destacar também, o perfil de Kardec, de insistir no mesmo item, né? Bem interessante, ele nos representa demais, né? Parece que, será que se nós estivéssemos lá também teríamos, né? Não sei se teríamos essa perspicácia, perspicácia de perguntar como ele fez, mas ele nos representa, porque parece que não está convencido. Mas, né, na questão 883, ele, entretanto, sabe, ele já começa com uma oposição aqui, na 884, qual então o caráter da legítima propriedade? Afinal, né, onde Kardec estava? Europa, num período de crescimento, né, num período em que o material tinha muito valor, como hoje, né, a gente vive um período que o materialismo está aí. Então, Kardec, ele, de uma forma bem interessante, ele deixa isso para todos nós, né? Essa insistência para nós entendermos, na verdade. E aí, os espíritos dizem que isso é legítima propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. É tão simples, né? Uma resposta tão curta, mas nós temos tanta dificuldade de entender e de colocar isso em prática. E essa resposta dos espíritos complementa a pergunta 808. Isso. Quando Kardec pergunta, a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que faculta a uns mais meios de adquirir bens do que outros? E aí responde os espíritos, sim e não. Que dizes da astúcia do roubo? Eu também. Dispensa comentários. Você vai Nós temos que considerar que a época de Kardec foi uma época em que a humanidade estava passando por uma fase de grande transição, que era a Revolução Industrial. Sim, sim. Tá? E essa Revolução Industrial realmente alavancou o progresso material da humanidade, porém, este alavancar não se deu de uma maneira igual para todos. Mas é bom para a gente poder refletir, e não é à toa que na folha de rosto do Livro dos Espíritos é escrito filosofia espiritualista. Não é filosofia materialista. Tá? É bom para a gente poder refletir. Depois eu teria até um comentário a mais a fazer, se nosso tempo permitir ainda hoje. Darcy, o direito de propriedade não tem limites determinados? Os espíritos respondem assim a Kardec, sem dúvida. Tudo que é legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova.
É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Então ele aqui está chamando a atenção para nós, não é? Que realmente a questão da propriedade é o que você legitimamente adquiriu. E ligando com a questão anterior, não é, a questão do trabalho. Então você se formou, você tem uma profissão, com aquela profissão você consegue os recursos, você é uma pessoa que tem mais ou menos um certo equilíbrio no limites nos seus gastos e tal. E aí o que acontece? Você consegue adquirir, né, e fazer, né, uma determinada, vamos assim dizer, fortuna, né? Então aquilo que você adquiriu sua casa, você adquiriu seu carro, você tem o seu sítio, tudo com fruto do seu trabalho. Mas a questão, né, que o João Batista estava falando, né, é a nossa condição espiritual, né, quando a gente vê um espírito, Dona Amália Domingos Soler, o amigo espiritual disse assim para ela: Amália, trabalha bastante, divulga o espiritismo, porque os terrenos, eles são imperfeitos. A fraude os seduz. Então a gente vê aqui que é o que os espíritos vão falar, fraude. Então nós vamos vendo, né, que os enganos da vida, e ele aqui falando da legislação humana que é perfeita, que ela muitas das vezes ela é tendenciosa. Exatamente. A pergunta 795, a qual os espíritos nos remetem, é uma pergunta bastante longa. Não teríamos como fazê-la agora. Mas é o caso de nós refletirmos a respeito dessa questão da legislação humana. Na época de Kardec, não havia lei antitruste. Hoje existe. E a sociedade aonde essas leis se aplicam são sociedades mais justas. Então, não se discute aí, no caso, o mérito da questão de uma determinada legislação de um país ou de outro país. É o fato de ter havido uma evolução real, não na escala de valores das pessoas, mas na forma de limitar a atitude dos seres humanos com relação à questão da propriedade. Propriedade hoje não é uma questão absoluta. Porque há questões que são estratégicas, inclusive até para a própria sobrevivência da humanidade. Água, ar, alimento, solo. São todas questões que são fundamentais a gente pensar, que é para a própria sobrevivência da humanidade como um todo. E temos que pensar, como espíritas, não simplesmente na existência de agora e na próxima. É pensar o que estaremos fazendo no futuro e em qual realidade e o que teremos deixado de fazer. Vamos refletir a respeito disso. Que a paz do céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na direção de valores maiores que nos levarão à nossa libertação espiritual e à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos hoje dando início ao seu capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E eu entendo que este capítulo está justamente posicionado aqui, porque ele vem depois de um estudo longo que nós fizemos aqui, vocês acompanharam, tratando daqueles pontos que nós precisamos melhorar no trato com o nosso próximo. Seja ele próximo simplesmente, ou seja um próximo pelo qual nós não tenhamos muitas afinidades, ou até que temos algumas desavenças, e que podem até ser chamados de inimigos. Então, o capítulo tratou disso. Tratou do modo que nós agimos contra essas pessoas com violência, com ódio, vingança, todas essas coisas que nós praticamos. Vimos antes as bem-aventuranças nos pedindo para que sejamos humildes, simples, mansos, pacíficos, misericordiosos, que teríamos o consolo do Cristo para todas essas nossas implicações. Mas vocês vejam bem, tudo isso são conselhos trazidos aqui por Kardec, baseado nos ensinos de Jesus, para que nós busquemos a nossa reforma, busquemos o verdadeiro caminho que vai nos levar a uma tranquilidade, a paz, a felicidade. Agora, o que acontece quando nós estamos realmente cientes de que temos que fazer isso? Ou já estamos até praticando algumas coisas nesse sentido, já estamos sabendo que já fazemos esforço para deixar de ser violentos, deixar de ser orgulhosos, já nos pegamos fazendo essas coisas de bem, de bom, já estamos praticando uma caridade com o nosso irmão. Então nós nos sentimos o quê? O que acontece conosco nessas alturas do campeonato? Vem aquele último defeitinho que precisa ser tratado com carinho, porque ele talvez seja o último a ser eliminado do nosso pacote, que é a nossa vaidade. Sem dúvida. Nós ficamos encantados conosco mesmos e já estarmos praticando o amor e a caridade, mesmo que seja muito incipiente, mas nós já nos achamos os tais. E aí escorregamos naquela casca de banana que é a vaidade. É disso que vai tratar este capítulo, baseado nessa célebre frase de Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, hoje nós iniciamos o estudo dessa parte do Evangelho. E para tratar desse assunto, está aqui conosco Marta Batista, como sempre, que vai brilhantar aqui o nosso programa, e na técnica, o não menos brilhante, Pablo. Então, para darmos início efetivamente ao estudo, peço a Marta que dê início aos seus comentários. Vamos lá, Marta. Vamos lá. Olá, amigos ouvintes. Vamos então prosseguir com os nossos estudos, né, do Evangelho. E como o Tony bem fez o resumo, né, da nossa trajetória, vamos falar hoje e estudar sobre fazer o bem sem ostentação. Vamos ver o que encontramos nas citações bíblicas para posteriormente verificar o que Kardec nos fala sobre isso. A citação nos diz assim: guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas,
hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Então, como o Tony falou, né, bem destacou, um dos últimos defeitos, né, que nós precisamos trabalhar é a vaidade, né, filha do orgulho, mas que tem um papel aí muito relevante no sentido de que nós custamos a nos despojar dessa vaidade. Então, o que mais não é a vaidade do que uma pessoa que faz o bem e quer trombetear, quer falar sobre o que fez, quer avisar a todos, né, trombetear, como ele diz, sobre os seus feitos. Então, vaidade pura. Porque se você realmente está consciente de que o que importa é que Deus saiba o que você está fazendo de bom, e que Deus, então, te oriente, te inspire cada vez mais através dos bons espíritos, para que você cada vez mais trabalhe no bem e auxilie o teu próximo, qual é a vantagem, né, de você e por que você insiste ainda em falar sobre isso ao invés de realizar a tarefa de uma forma espontânea, de uma forma natural, entendendo que o que você necessita é fazer o bem, porque essa é a realidade da lei divina. Então, nada mais é do que vaidade, né? Você quer que os homens te reconheçam, a sociedade reconheça o que você faz. Ao passo que, quando você tem essa consciência já dentro do coração de que realmente o que interessa é Deus, saber o que você quer fazer de bom e que faz, você muda a conduta totalmente. E ele segue: tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso aproximou-se dele e se prostrou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Eu quero, fica curado. E, no mesmo instante, a lepra foi curada. Então, Jesus lhe disse: Não fales disto a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho da tua cura. Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. Então a gente vai começando a destacar, para que a gente possa entender melhor, né, o que Jesus queria nos dizer com a frase: que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, ou o que dá a vossa direita. Nós vamos perceber que nós devemos refletir, este é o objetivo do tema, né, em torno da obrigação de auxiliar o próximo, quer dizer, o dever de auxiliar. E a gente vai perceber também que as atitudes que nós devemos evitar, né, são todas mostradas aqui por Kardec, e que nós devemos, e quais nós devemos cultivar ao praticar o bem. Então, nessas duas citações, né, a gente primeiro pergunta: o que significam essas palavras? Não saiba a vossa mão esquerda, né, ou não, o que faz a vossa direita, ou o que dá a vossa direita, significa que nós devemos fazer o bem pela satisfação de auxiliar o nosso irmão necessitado, e não como um meio de chamar a atenção sobre nós mesmos, né? Que aí seria o nosso ego falando mais alto. E na realidade, o que importa, nós já constatamos, é que Deus saiba das tuas boas ações. Então, é isso que nós precisamos nos conscientizar. Então, não saiba a vossa mão
significa aquela beneficência modesta, aquela beneficência que é o nosso objetivo. Uma outra coisa também que nós observamos é que Jesus afirma, né, que aqueles que atendiam, alardeavam, melhor dizendo, a caridade praticada, eles já receberam a sua recompensa. Sim, já receberam a sua recompensa. Por quê? O que eles queriam não era o seu orgulho, né, a sua vaidade ser destacada, né, para que ele recebesse elogios, para que ele fosse homenageado ou honrado, né, com a sociedade, as pessoas, né, observarem e comentarem, nossa, como fulano é caridoso, né, como ele faz a caridade. Ora, então, na realidade, né, esses que alardeiam não têm, na verdade, um objetivo de fazer o bem, de fazer a caridade. Eles têm tão somente aquele desejo de massagear o seu próprio ego. É algo que a gente precisa começar, né, ter mais maturidade e começar a eliminar. A prática do bem, né, com ostentação, ela demonstra que nós ainda estamos num estágio bastante complicado. É isso que nós precisamos entender. Quer dizer, podemos ter aqueles ímpetos, né, de vaidade? Tudo bem, isso acontece. Estamos ainda em transformação, estamos a caminho. Mas, cada vez que nós percebamos a nossa vaidade, né, falar mais alto, vamos meditar sobre isso. Vamos meditar e vamos começar a raciocinar de que maneira nós podemos eliminar. E a informação que Jesus nos deu é justamente a de que nós queremos, né? A pergunta que nós devemos nos fazer quando esse ímpeto vier à tona, a quem eu quero agradar? A quem eu quero me justificar? Quero me justificar perante Deus ou perante os homens? Então é algo que a gente vai ter que se perguntar sempre, até que nós consigamos eliminar ainda esses vestígios de vaidade dentro de nós. Vestígios aí, né, quando eles surgem, porque não são vestígios, ainda está bem impregnado dentro de nós. E aí nós nos perguntamos, então como é que nós devemos auxiliar o próximo? Nós devemos ajudar o nosso irmão de caminhada discretamente, né? E, evidentemente, devendo ocultar aquele gesto, né, que nós fazemos para auxiliar, para estender a mão ao próximo, nós devemos ocultá-lo, até para que aquela pessoa que está sendo auxiliada não se sinta humilhada. Porque a gente vê muitas pessoas ajudam várias, né, parentes, ajudam pessoas que elas encontram precisando, mas sempre querendo destacar o que estão fazendo. Então, é algo que a gente tem que ver, tem que raciocinar sobre isso, porque a pessoa que está recebendo aquela caridade, ela se sente triste, se sente humilhada diante daquela, né, aquela pavonice que a gente faz, né, e trombeteando o que está fazendo. E observamos muito a caridade dessa forma. É uma caridade entre aspas, né? Porque você está humilhando e diminuindo aquela pessoa. Então vamos ver o que Kardec nos fala no seu texto, para que possamos retirar ainda mais informações. Ele nos diz: fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. Quer dizer, então, é um mérito você fazer o bem, né, sem ostentação. Agora, mais ainda, além de você não ostentar, é você ainda esconder a mão que oferece, a mão que dá. Então, é mais meritório, como ele diz. É o indício incontestável de uma grande superioridade moral. Porque, para ver as coisas de uma forma mais elevada que o comum, é preciso não considerar a vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação
que o testemunho dos homens proporciona. E esperar a aprovação de Deus, que esta sim é que nós devemos realmente levar em conta. Aquele que considera mais a aprovação dos homens, que é de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus. Quer dizer, nada disso a gente para refletir quando nós estamos na nossa vida do dia a dia e que acontecem circunstâncias como essa. Se a gente começa a raciocinar, a gente vai começando a ver o quanto é infantil, o quanto é imaturo essas atitudes, né, de nos vangloriarmos e de querermos a aprovação dos homens em detrimento da aprovação de Deus. E ele diz, e que a vida presente é mais importante para ele que a futura, ou mesmo que não acredita na sua existência da vida futura. Se ele diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Então, toda vez que nós estivermos diante de uma situação como essa, não só no fazer o bem, no fazer a caridade, mas até em outras circunstâncias em que somos chamados a fazer uma escolha, né, de ter uma atitude correta, nós devemos pensar nessa vida presente versus vida futura. Porque esse é o mote para que nós, então, tenhamos a escolha correta, a decisão mais adequada naquele desafio. Porque se nós valorizarmos mais a vida presente, como ele diz, né, não valorizando Deus como o mais importante, nós estaremos mostrando falta de fé ou ausência de fé na vida futura. E, além disso, estaremos, então, né, ao fazer isso, nós estaremos deixando de crer naquilo que a doutrina nos propõe, que é a vida futura como sendo aquele alicerce para que nós ampliemos a fé, né, cada vez mais, e ela se torne aquela fé robusta diante dos desafios. Porque, lógico, se a gente não passasse por nenhum problema, seria mais fácil. Mas como a gente passa por desafios o tempo todo, para que você amplie a tua fé, é necessário que você tenha em conta que o mais importante é a vida futura, ou seja, a tua caminhada, a tua jornada, a tua trajetória evolutiva. E ele segue. Quantos existem que só ajudam com a esperança de que aquele que foi ajudado vá propagar o benefício recebido? E o pior é que essas pessoas utilizam como justificativa, né, que quando a pessoa não propaga que foi feito bem pelo fulano, é porque ele não é grato. Né? Então, nessa condição de falar sobre gratidão ou ausência de gratidão, na verdade o que ele esconde é que ele gostaria que o que ele fez tivesse sido propagado. Né? Aí, como não foi o suficiente, ele alega a gratidão. Ora, claro que a gratidão é uma virtude e que, claro, é muito agradável quando a gente lida com pessoas gratas, evidente. Porém, não é algo que você possa exigir. O que você pode é até esperar, puxa, que bom, fulano, né, tão grato diante do que os amigos fizeram, diante do que os pais fizeram por ele. Claro, isso é ótimo, mas você não pode exigir. Porque à medida que você estiver exigindo, na realidade você está ocultando aí um desejo vaidoso de ser propagado o bem que você fez. Ele segue, então. Eis porque Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Efetivamente, aquele que busca a sua glorificação sobre a terra, pelo bem que fez, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada e só lhe resta receber a punição pelo seu orgulho. Quer dizer, aquilo que ele fez não será levado em conta. E, logicamente, que nós queremos que seja levado em conta, não só porque isso significa que nós estamos evoluindo, estamos progredindo, mas também porque, acima de tudo, estamos fazendo bem para alguém que está necessitado, né? Alguém que está sofrendo. Então, é importante. E é importante também que a gente medite o seguinte: o benefício, né, que é feito com ostentação,
ele pode auxiliar aquele necessitado? Então, materialmente, pode até ser que ele tenha alguma relevância. Porque, materialmente, se ele ofereceu algo, se ele fez algo de material pelaquela pessoa, tem alguma relevância. Agora, moralmente, não tem nenhuma. É importante que a gente saiba disso, né? Ah, mas eu pensei, né? Por isso é que tem aquela passagem que diz, né? Que determinada pessoa colocou muitas moedas no gasofilácio, né? E aquela viúva que só colocou uma única moeda, a moeda menor que existia, né? Que era a única coisa que ela tinha, ela realmente tinha colaborado muito mais. Por quê? Porque aquilo que você faz com ostentação, ou cobrando, né? Ou humilhando a pessoa, ou querendo que seja apregoado, aquilo não tem validade alguma em termos espirituais, em termos morais. Então, é muito comum a gente constatar isso, né? Ver pessoas que fazem determinado bem, uma determinada caridade, mas elas dissimulam uma modéstia. É pior ainda, né? Porque se você realmente faz a caridade e ainda não conseguiu fazer com aquela propriedade da modéstia, tudo bem, é um momento, é uma etapa, né, que você está galgando. Agora, pior é você fingir que está escondendo a mão, quando na verdade você está ali de olho para ver o que a pessoa está, se ela está percebendo, para depois, em algum momento, mesmo que não seja ali, ela vai falar para os outros: nossa, tive a oportunidade de ver que fulano é caridoso, que a Beltrana é incrivelmente caridosa. Quer dizer, na verdade, está aí, de fato, mais uma vez, né, o ego querendo ser massageado. Qual será, então, a recompensa daquele que faz seus benefícios pesarem sobre os beneficiados? Aquele que humilha, né? Aquele que cobra do outro o tempo todo e que fica apregoando, né? Ditando normas. Olha, eu estou fazendo isso tudo por você, mas você não reconhece, você não vê o que eu estou fazendo. Isso ele está dizendo. Essas pessoas que fazem pesarem sobre os beneficiados, que impõem a eles de alguma forma testemunhos de reconhecimento, que os faz sentir sua posição, engrandecendo o preço dos sacrifícios que faz por eles, para essas pessoas não há nem mesmo a recompensa terrestre. É justamente daí que a gente infere, né, que moralmente não tem valor aquela caridade, entre aspas, que foi feita. Porque ela é privada da doce satisfação de ouvir abençoar o seu nome. E isso já é um primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que enxuguem proveito da sua vaidade, em vez de subirem aos céus, recaíram sobre o coração de quem chorava e o mortificaram. O bem que fez não lhe traz nenhum proveito, porque ele o lamenta, e todo o bem que é lamentado é uma moeda falsa, sem valor. Então, que reflitamos sobre isso, né? No trato da caridade, porque muitas vezes nós nos enganamos, não é mesmo, Antônio? Esse realmente é um capítulo meio complicado para nós, né? Ele permite que a nossa má atitude seja mascarada por uma série de situações. Quem testa está fazendo o bem. Você está tentando amar o próximo, mas você usa desse processo de caridade, de amor, para exercer o seu orgulho de uma forma diferente. Mas o nosso tempo já está esgotado. Ficamos aqui por hoje nesse ponto e vamos dar continuidade no próximo programa. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito,
para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.